Olá, meus amores, tudo bem? Quem não me conhece, eu me chamo Mônica Barros, eu sou do Ateliê Dom em Arte Mônica Barros e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo bem legal na nossa babete. É o super lançamento da Estilotex. É uma fraldinha que ela tem 14 centímetros, uma faixa que tem 14 centímetros aqui de altura, tá? E a gente vai fazer essa linda pintura. Eu espero que vocês gostem, foi feita com muito amor, com muito carinho. Então, vamos lá para nossa aulinha. Ó, aqui a nossa proposta é um anjinho, tá? Então, vamos começar por ele. Trabalho com as misturinhas para fraldinha aquarela silk e o diluente, tá? Os dois componentes. São 60 ml de cada. Eu coloco no meu potinho e reservo, tá? De 1 para 1. Vou pegar o meu pratinho. Vamos trabalhar com os pincéis da linha 421 de cerdas macias. Para a base do nosso anjinho, como ele é moreninho, nós vamos usar a tonalidade castanho claro. Com o pincel número 8 e a misturinha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tonalidade, o castanho claro, e vou trabalhar com a misturinha para a cobertura do rostinho do nosso anjinho. Ó. Essa cobertura, essa misturinha vai deixar a nossa pintura mais suave. Ó, você que ainda não segue a gente no Instagram, tem o Instagram, que é Ateliê Dom em Arte Mônica Barros, tem a nossa fanpage, Ateliê Dom em Arte Mônica Barros, curte e compartilha. É muito importante também você compartilhar esse vídeo. Você vai concorrer a um lindo presente da Estilotex. A Estilotex vai enviar para você as babetes, você vai receber na comodidade da sua casa, tá? Sem despesa nenhuma. Ó, vou deixar aqui aparente somente os olhinhos do meu anjinho. Posso preencher todo o narizinho, tá? Com movimentos circulares. A boquinha eu vou deixar livre. Procurem rebolar bem o pincel em cima, para que a sua tonalidade, ela penetre bem na traminha da fralda. Usem pouca tinta, para que a fraldinha fique suave a pintura, tá bom? Não esqueça de você compartilhar esse vídeo. É muito importante você compartilhar para o crescimento da página também e para a gente voltar mais vezes. Fiquei muito triste porque a nossa live não deu certo, mas eu não desisti, é tanto, olha só. Eu esperei a internet estabilizar para mim poder gravar esse vídeo para vocês, porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade em pintar rostinho, principalmente um pouquinho o tom da pele mais escurinha, e a minha proposta foi essa. Fiquei triste, muito triste mesmo, gente. Mas imprevistos acontecem e tem coisas que fogem do nosso controle. Acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu resolvi gravar. E vamos lá que vai dar certo.
Ó, procuro preencher todos os cantinhos dos olhinhos, para que nenhuma parte fique aqui, ó, no cantinho do olhinho dele. Preenchi. Agora, a gente vai para as nossas áreas de sombra. Para as áreas de sombra, não é necessário você umedecer o pincel, porque a nossa base, ela tá úmida, tá? Então, não é necessário. Eu vou sombrear com a minha tonalidade marrom, com o pincel ainda número 8. A gente vai trabalhar essas áreas aqui, ó. Vou seguindo aqui, ó, o movimento do rostinho do meu anjinho. Aqui embaixo do cabelinho, que é a área de sombra. Se vocês ouvirem barulho também, é porque aqui onde o meu ateliê fica, a parte que eu trabalho, é bem assim na avenida, virado para a avenida, e faz bastante barulho. Ó, vem aqui embaixo do queixinho dele, sempre procurando seguir o movimento do meu desenho, tá? Pego um pouquinho desse marrom, acrescento aqui nas minhas áreas de sombra, que é abaixo do pescoço, entre a cabecinha e o pescoço, do outro lado também. Vou trocar de pincel, eu vou pegar o número 4. Vou dar uma leve sombreada aqui embaixo da boquinha dele. Tá? Vou trocar de pincel, vou trabalhar com o pincel da Condo, da linha 42200, e vou fazer aqui a sombra no narizinho. Como é uma pintura muito pequenininha e a gente não tem muito espaço, então eu vou marcar aqui a voltinha do nariz com esse pincel, com a minha tonalidade pura. Marco acima também. Uso o pincel número 4 para dar uma espalhadinha, para deixar esse aspecto aqui mais suave, sempre seguindo o movimento do meu risco, tá bom? Pego mais um pouquinho da minha tonalidade marrom e acrescento aqui para as entradas da narininha do meu anjinho. Posso vir com o cantinho do pincel número 4, tirar totalmente o excesso, para deixar mais suave, para não ficar muito carregado. Tá? Agora, eu vou pegar o meu pincel número 8, com um pouquinho da minha tonalidade caramelo. Tiro o excesso,
Vou trabalhar as nossas áreas de sombra, tudo que eu fizer sempre seguindo o movimento do meu risco, olha só. Eu vou fazer isso daqui com a minha tonalidade caramelo. Faço a mesma coisa do outro lado da bochechinha. Aqui no meio dos dois olhos, entre os dois olhos, vou sombrear levemente. Pego mais um pouquinho desse caramelo e vou fazer uma sombra aqui mais estendida, tá? Sempre com movimentos circulares. Procurando espalhar bem. Pego esse caramelo também e passo aqui para formar a pálpebra inferior. Certo? Agora, com um pouquinho do meu terra queimada, eu vou vir aqui na lateral do risquinho do narizinho do meu anjinho e vou fazer um leve reforço de sombra, tá? Vou intensificar também a entradinha da narina do meu anjinho, com um pouquinho do terra queimada. Ok? Vou esperar secar. Pego um pouquinho agora da minha tonalidade, o rosé, e vou preencher os lábios com a tonalidade pura, tá? Para preenchimento. Enquanto seca essa boquinha do meu anjinho, eu vou preencher os olhinhos, tá? Os olhinhos, a gente trabalha assim por etapas. Essa parte aqui de baixo é a esclera, tá? A divisão dos olhos. Então, a gente vai pegar o pincel número 4, a tinta pura, e eu vou preencher, tá? Tirando bem o excesso do pincel, sem deixar o pincel muito carregado, para que não fique uma pintura grossa.
Faço isso do outro lado também, tá? Depois que eu fiz isso, pego a minha tonalidade caramelo e vou preencher a íris. A íris é essa parte que fica antes da esclera, tá? Ó, depois da esclera, perdão. Olha só. Vocês vão ouvir barulho, não tem jeito, gente, aqui, tá? Mas o importante é que a nossa aula tá sendo executada, sem interrupções. Agora, eu pego o meu preto e venho preenchendo a pupila. Venho bem com cuidado, por ser uma área tão pequenininha, para não ultrapassar o que a gente fez, tá? Vou lavar bem o meu pincel e vou retornar aqui embaixo novamente com um pouquinho da minha tonalidade caramelo. Ok? Agora, eu vou usar esse pincel aqui da Condo, da linha 423 de cerdas macias, o pituá, ele é um pituá, ó, 00, com um pouquinho da minha tonalidade, o amarelo pele, eu tiro bem o meu excesso e eu vou vir aqui no meio da cabecinha do meu anjinho, na testa, e fazer um movimento circular com esse amarelo pele, tá? Pego mais um pouquinho e dou uma iluminada. Essa iluminação vai servir para trazer um volume para as nossas bochechas e também para a testinha do nosso anjinho. Eu tenho que sempre entender por que eu tô aplicando os tons, qual o sentido de aplicar essas tonalidades. Vocês perceberam que ao decorrer da nossa aula, aqui
aqui no meio dos olhinhos eu sombreei e aqui eu iluminei. Ó, automaticamente, eu iluminando aqui, eu vou trazer uma saliência para essa testinha, que no caso é um volume, né? As bochechinhas, eu sombreei aqui embaixo com um caramelo e depois eu iluminei. Esse aspecto aqui, essa iluminação, também traz volume. Agora, o que que eu vou fazer? Pro narizinho, como ele é muito pequenininho, vocês estão vendo que ele tá chapado, né? Ou seja, não tem tanto efeito. Para trazer um volume para ele também, eu vou pegar o meu amarelo pele com um movimento circular em cima do narizinho e vou iluminar. Procura tirar bem o excesso. Posso fazer uma iluminação aqui também no queixinho com o pincel número 4. Tá? Vou pegar aqui mais um pouquinho do meu caramelo. E vou voltar aqui, porque a nossa base, como ela tava úmida, que eu preenchi, então sugou o tecido, sugou um pouquinho, tá? Pego esse caramelo e entre o lábio superior e o meio do narizinho, vou fazer esse movimento aqui, ó, na vertical, para formar o buço do anjinho, essa parte aqui, ó. Certo? Com o pincel de contorno e a minha tonalidade terra queimada, eu vou fazer aqui a sombra, a separação dos lábios. Venho aqui no meio, ó. Venho com a mão bem leve em cima. Eu vou voltar aqui com o pincel número 4. E vou tirar o excesso. Por que eu volto com o pincel número 4? Pra tirar qualquer excesso de tinta que esteja em cima. Porque a minha intenção na pintura é deixá-la bem suave. Quanto mais suave ela tiver, melhor vai ficar. Pego um pouquinho do meu terra queimada e também faço contorno aqui em cima do lábio. Volto com o número 4, tá? Agora, eu pego um pouquinho da minha tonalidade branca e vou fazer a iluminação no lábio. Na parte inferior do lábio e aqui na parte superior. Ok? Com um pouquinho do meu branco,
bem leve, eu vou fazer aqui o reforço de luz. A gente passou o amarelo pele, certo? Agora eu vou fazer um reforço de luz. Depois que a pintura tá seca, eu venho com o pincel leve em cima, um pouquinho do branco, tiro o excesso e faço essa iluminação aqui. Aqui na bochechinha também, bem leve. Eu tô apenas fazendo o retoque, tá? Da luz. Tô reforçando. Certo? Agora eu vou pegar um pouquinho do meu marrom novamente. E a gente vai trabalhar aqui as áreas da nossa orelhinha do anjinho, ó. Com o pincel número 4, eu vou sombrear. Pego um pouquinho do meu terra queimada, faço aqui, ó, reforço de sombra, profundidade, bem pouquinho. Pego um pouco desse terra queimada, aplico aqui na parte superior, nas laterais da íris, somente, tá? Bem leve. Do outro lado a mesma coisa. Agora, o que eu vou fazer, amores? Pra gente fazer a nossa parte dos olhinhos, vamos diluir, tá? O preto na aquarela silk, ó. E eu vou deixar em ponto que não escorre do pincel pra gente puxar cílios. Vou trabalhar com esse pincel da linha 422, número 6. Ó, ele tem as sedas bem longas. E aqui eu vou fazer o contorno. Pincel sempre em pé, como se fosse uma caneta. Trabalhe somente com a pontinha do pincel. Aqui eu já vou voltar com um pouquinho do meu branco que entrou no espaço que eu não queria que entrasse. E eu vou consertar, tá? Pego um pouquinho desse preto também que tá diluído e faço um contorninho somente nessa área aqui na lateral da íris.
Vou fazer esse processo do outro lado do olhinho também, tá? Vou vir aqui também. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. E eu vou observando, tá? Se os olhinhos estão da mesma altura, se eu preciso levantar mais um pouco. Vou pegar o pincel número 4 e vou tirar um pouquinho desse preto aqui que eu subi, tá? Aconteceu isso, lavo o pincel bem, tiro totalmente o excesso e passo em cima, sempre com o pincel limpo. Tá? Sempre limpo o pincel. Agora, eu vou pegar um pouquinho do meu terra queimada e vou dar uma diluída nele também, tá? Lembrando que as tonalidades são diluídas em ponto que não escorra do pincel. Vou fazer essa marcação aqui, ó. Para fazer a pálpebra superior. Certo? Agora, eu vou puxar os cílios com o preto, tá? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro.
certo? Eu vou usar esse pincel aqui, ó. Eu gosto de usar ele, da Castella, é o 00 C508. E o branco. E vou fazer aqui a iluminação em cima entre a pupila e a íris. Com um movimento circular. Vou fazer isso do outro lado do olhinho também. Minha barriga fazendo barulho, gente. Fome, né? Posso vir aqui também na íris. Tiro bem o excesso. Certo? Pego um pouquinho do meu marrom. E vou fazer a sobrancelha do meu anjinho. Agora, a gente vai pra área do cabelinho, tá? Eu vou trabalhar com castanho claro e com preto. Com esse pincel aqui, Condo 42300, tá? Aquele que é macio. Você vai vir assim, ó, com castanho claro, com movimentos circulares em cima do cabelinho. Sempre com movimento circular. Pouquíssima tinta, tá? Pego o meu preto. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ó. Pincel sempre em pé.
Ó, aí aqui, com esse movimento, eu já vou fazendo os cachinhos do cabelinho do meu anjinho, ó. Eu vou trocar de pincel. Vou pegar o pincel número 4 e vou escurecer aqui, ó, essa lateral aqui, que eu quero que fique mais escurinha. Importante na hora que você fizer esse processo do cabelinho, você limpar o pincel novamente, o mesmo, tá? Aquele de seda, e voltar pra tirar todo o excesso de tinta que tiver, tá? Aí eu posso deixar algumas áreas mais escuras. Assim, ó, eu escolho, deixo alguma parte do castanho claro aparente aqui pra mim, e aí eu vou escurecendo. Sempre com o pincel em pé e movimentos, movendo o pincel em cima, tá? Com movimentos circulares. Vou pegar um pouquinho do meu preto diluído, o pincel número 4, e vou jogar alguns fios aqui, ó. Eu tô fazendo com o pincel número 4, porque eu quero que esses fios, ele fiquem um pouquinho mais grossinho. É essa a intenção mesmo, tá? Vou diluir o meu preto. Deixa eu só colocar mais um pouquinho do meu preto aqui no meu pratinho. Vou pegar o meu pincel Line, que é esse daqui, ó, da linha 422, número 6. Aqui, eu vou puxar um cachinho. Vou deixar esse cachinho aqui
mais grossinho, tá? Eu só desenhei ele mesmo pra mim poder fazer com esse. Agora eu vou trabalhar com esse e vou fazer alguns cachinhos mais fininhos. Venho aqui pra fora também, tá? Certo? E vou lavar o pincel número 4 da linha 421. Pego um pouquinho do meu terra queimada e venho aqui, ó, abaixo dos fios. Ó, aqui eu vou reforçar. Posso fazer também aqui, ó, nesse cachinho, tá? Certo? Agora a gente vai pra nossa roupinha. Pego agora o meu verde bebê. Eu vou só subir a tábua aqui um pouquinho pra vocês. E a misturinha, tá? Que é a aquarela silk mais diluente.
E eu vou preencher aqui. A gente fazendo esse processo ao tempo que o cabelinho seca, pra gente puxar, fazer a auréola. Acho que é a auréola, né? Não sei. Nem sei se eu tô certa falando. Se não for, vocês me corrigem aí, tá, gente? Acho que nem é esse nome. Sei lá onde eu tirei isso. Pego um pouquinho da minha tonalidade menta. Como é um espaço bem reduzido aqui, a roupinha do anjinho, tudo com a tonalidade menta que eu tô fazendo, tá? Ó, vou fazer todo o acabamento aqui já na lateral. Aqui eu coloco no meio a separação. Puxo linhas sempre na verticais.
Como esse espaço ele é bem reduzido, a parte do vestidinho, da pala, eu vou pegar o meu verde, o meu cinza ônix. Vou colocar aqui um pouquinho, ó. Tá? Eu posso fazer uma divisão aqui e outra aqui. Certo, amores? Vou esperar secar um pouco pra gente fazer a iluminação com um pouquinho do branco, tá? Aqui eu tô fazendo reforço com verde menta. Pego um pouquinho também do meu cinza ônix. Bem pouquinho mesmo. Aqui eu vou fazer movimentos aqui também na vertical, descendo, tá? Lavo bem o meu pincel. Agora eu pego o branco, sempre procuro trabalhar com branco puro. Venho aqui, ó, puxando. Tiro bem o excesso. Vai com cuidado, que é muito delicadinho. Acrescento o branco também aqui no meio das listras.
Tirei esse sujeirinho que caiu. Vou pegar aqui o bumbum do pincel com um pouquinho do meu verde menta. Vou fazer aqui os botõezinhos, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do meu terra queimada, bem pouco, e eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. Embaixo do pescoço. Certo? Agora eu pego também o meu ocre ouro. Eu acho que o cabelinho ele tá seco. Eu vou espalhar só um pouquinho desse verde menta que eu coloquei, para não ficar a pintura emplastificada, tá? Quando às vezes a gente coloca muita tinta, fica. E vocês sabem que eu não gosto, né? Eu pego um pouquinho do verde ônix e venho aqui na... Verde ônix não, cinza ônix. Venho aqui, ó. Venho aqui agora, sentido contrário, coloco um pouquinho do meu branco. O ocre ouro. Vou pegar o pincel número 8. Deixa eu só arrumar esse botãozinho aqui que não ficou legal. Eu vou pegar o meu ocre ouro. A tinta pura, pra fazer isso o cabelo precisa estar seco, tá? E a gente vai fazer aqui esqueci o nome, não sei, vocês souberem aí, põe aí nos comentários pra mim. Não sei se é a Aurela, eu falei a Aurela, mas eu não sei, não tenho certeza, pessoal dos universitários. Vamos lá, então, ó, vou posicionar aqui. Pincel em pé. Pega um pouco do branco. Que eu vou só espalhar um pouquinho, tá?
posso pegar o branco e colocar ele assim, ó, bem leve em cima, para deixar mais evidente. Aí eu pego o pincel número 4, deixa eu ver onde é que ele tá. Que eu coloquei, tá aqui. E aqui eu vou fazer um brilhinho, que são X sobre X, tá? Depois que a pintura seca, qual a dica que eu passo pra vocês? Eu faço retoque. Do que eu faço retoque? Eu faço retoque das bochechinhas, se precisar. Eu coloco um pouquinho mais do meu caramelo, tá? Eu faço também retoque de iluminação, do rostinho, das bochechinhas. E faço retoque da pintura inteira se eu ver que precisar. Bom, meus amores, a aula foi essa. Eu quero muito que vocês compartilhem. Compartilhe para você concorrer, tá? O prêmio da Estilotex. Muito obrigada. É muito importante você compartilhar. Isso incentiva a gente a voltar mais vezes. Foi muito gostoso fazer essa aula com vocês. Eu insisti, olha só. Acho que já é o que? Vai dar meia-noite eu gravando essa aula para vocês. Beijos. Segue a gente no Instagram. O Instagram é Ateliê Dom Arte Mônica Barros, tudo junto. E curte também a nossa fanpage, que é Ateliê Dom Arte Mônica Barros. Aperta o sininho de notificação para você ser sempre notificado quando a gente estiver fazendo live, tá bom? Beijos e compartilha. É muito importante você compartilhar. E deixa aí no comentário se você gostou da nossa aula. Beijos!